Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja contigo. Imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa vem até nós e nos pergunta: amigo, saberias me dizer qual é o maior obstáculo ao progresso moral do homem? Interrogação. O que diríamos a essa pessoa? Saberíamos responder a esta pergunta, que é das perguntas mais importantes que precisamos conhecer? Teríamos uma resposta? Teríamos ainda assim a resposta certa? Porque sim, existe uma resposta certa, que responde qual é ou quais são os maiores obstáculos para o progresso moral da humanidade. A resposta está aqui, Livro dos Espíritos. E nós vamos a ela já já. Mas antes, precisamos entender que, enquanto estamos aqui no plano físico, no plano da matéria, reencarnados, nós podemos desenvolver 3 tipos de progressos. E apenas na matéria conseguiremos esses 3 tipos de progressos. Um é o menos importante. Um é o mais importante. E o outro está entre esses 2. O menos importante é aquele que a gente precisa se dedicar menos. Porém, a gente inverte. Olha que interessante. A gente inverte a ordem das coisas. E o progresso mais importante, a gente não investe nele. E o menos importante é aquele no qual a gente se fixa nele. A gente faz com que ele seja o objetivo de nossas vidas. E muitos ficam só nele. Então vamos entender. O progresso menos importante, mas que para muitos é o mais importante, é o progresso material. É o progresso das coisas físicas materiais, é o ter, é o conquistar, é o comprar, é o reter, é o colocar nos cofres, colocar nos bancos. É o progresso material. É nele que milhares e milhares de criaturas se fixam, perigosamente, porque é um progresso passageiro que vai passar, não fica, não resiste ao tempo, vai desaparecer e por vezes cria paixões incontroláveis nos homens. E esse progresso material gera muitos danos, porque eu me esqueço, eu inverto. O mais importante eu negligencio, e o menos importante eu me dedico. Progresso material. Nenhuma crítica, nenhuma condenação ao desenvolvimento material, ao progresso material. Não há crítica quando ele vem na escala correta, na hierarquia correta, como o menos importante. Eu posso me desenvolver materialmente? Posso progredir financeiramente? Posso. Não há nada que vá me impedir. Posso. Mas eu só farei isso de maneira benéfica se eu entender que ele é o menos importante. Que eu posso trabalhar o meu progresso material, mas sempre entendendo que o progresso material vem em última instância. Porque acima dele vem um mais importante, que é o progresso intelectual. É o segundo na hierarquia. E também precisamos investir no nosso intelecto,
melhorar a nossa capacidade cognitiva, nosso entendimento, nossos conhecimentos, desenvolver a nossa habilidade de pensamento, de compreensão. Não podemos e não temos mais a possibilidade de agirmos como homens bárbaros, selvagens ou das cavernas. Então, é sim necessário que a gente progrida intelectualmente, aprendendo, conhecendo, buscando entender, tirando dúvidas, abrindo espaços para um conhecimento maior. Se tornando pessoas mais sábias, mais inteligentes. Claro, é trabalho de cada um de nós, sim, buscar livros, leituras, estudos, desenvolvimentos para avançarmos. Claro, o mundo precisa disso. A humanidade precisa disso. E é através dos nossos esforços que o desenvolvimento, o progresso vai acontecendo. Material, que é o menor em importância, intelectual, que está acima do material, porém há o progresso mais importante. E esse sim não pode ser negligenciado. Não pode ser escanteado. Não pode ser esquecido ou abandonado, que é o progresso moral. Na hierarquia é o número 1, é o primeiro, é o alvo, é aquele no qual a gente precisa mirar. Primeiro, progresso moral. Toda a minha energia, toda a minha força, todas as minhas expectativas, todas as minhas intenções para ele. Concomitantemente, vou buscando os outros dois. Menos energia nos dois, porque o moral é aquele que eu preciso me dedicar. Primeiro, progresso moral. Segundo, progresso intelectual. Terceiro, progresso material. Até porque o intelectual, que está no meio entre os dois, ele é um progresso que naturalmente ocorre. De geração em geração, o homem vai se aprimorando. O próprio mundo, o próprio desenvolvimento da humanidade nos empurra a capacitar a nossa inteligência. Nós somos empurrados, literalmente, senão a gente vai ficando para trás. Então, é um processo em que a gente é puxado pelo tempo, pelas gerações, pelos períodos, pelos ciclos evolutivos. Então, é natural que ele vá ocorrendo. Porém, o moral é mais complicado, não é assim. O progresso moral depende única e exclusivamente da gente. Porque eu posso, sim, ser empurrado pelo período no qual eu estou inserido e ser obrigado a me desenvolver intelectualmente. Por uma série de questões. Pode ser material, pode ser de sobrevivência, mas eu sou obrigado. Olha, ou você se desenvolve ou você se desenvolve intelectualmente. Moral não funciona assim. Eu posso crescer intelectualmente e continuar raquítico, ou um pigmeu moral, sem desenvolvimento, sem progresso moral. E aí é um grande perigo. Porque, via de regra, o desenvolvimento material e intelectual gera paixão, gera vício, gera cupidez, avareza, soberba, presunção, entre outras inúmeras questões. O que nos defende da queda
dos erros é o progresso moral. E qual é, ou quais são, os maiores obstáculos para o progresso moral da humanidade? Está aqui. Pergunta 785. E a resposta inicia-se com duas palavras. E é nelas que a gente vai ficar. Os maiores obstáculos são egoísmo e orgulho. Orgulho e egoísmo. Egoísmo e orgulho. Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo são os entraves dos nossos progressos morais. São eles que são barreiras, nos travam e vão nos retendo o adiantamento moral. E é aí o nosso campo de trabalho. É aí a nossa área de trabalho. Nosso ambiente de luta é exatamente aí. Sufocar essa raiz profunda do egoísmo, sufocar o crescimento do orgulho dentro de mim. E, se eu não identifico em mim traços de orgulho e traços de egoísmo, é líquido e certo. Eu estarei à beira de um precipício. Porque nós temos ainda traços profundos dessas duas raízes danosas em nossas almas, que são esses dois males, egoísmo e orgulho. Eu preciso, portanto, fazer uma averiguação íntima. Verificar dentro de mim aonde se aloja o egoísmo. O meu comportamento tem sido egoístico? Minha personalidade é uma personalidade orgulhosa, soberba, vaidosa, narcisista? Tenho orgulho de quem eu sou, das minhas conquistas, da minha inteligência, da minha sapiência, das minhas habilidades? Sou orgulhoso e menosprezo aquele que está em situação mais acanhada frente às minhas habilidades? Tenho retido tudo para mim e nada para os outros? Desejo que o mundo se curve, se ajoelhe às minhas intenções? O mundo precisa responder às minhas questões e atender aos meus desejos? Se eu não faço essa averiguação íntima, eu vou sim cair ribanceira abaixo. Porque eu estarei negligenciando a reforma íntima, a minha mudança, a minha transformação, minha renovação. E aí eu caio. Eu vou caindo, caindo, caindo. Porque eu não admito que eu sou egoísta. Não admito que eu sou orgulhoso. Não admito esse tipo de comportamento. Mas eu tenho. Não admito, mas eu tenho. Não aceito e aceito. E vira uma confusão. E eu não me acho, eu não me entendo. Porque eu não consigo me observar claramente, eu não faço essa investigação dentro de mim. E tudo fica nublado, tudo fica esquisito. E eu não consigo progredir, porque eu não trabalho contra esses obstáculos. Porque não nos enganemos. Aqui no plano material, nós teremos esses obstáculos. E no plano espiritual também. Teremos os obstáculos, porque eles estão dentro de nós. Não é externo, não é fora, não está em cima nem embaixo, está dentro. E é dentro a questão que eu preciso trabalhar.
Progresso moral se dá no íntimo, substituindo, trocando, renovando, transformando. Essas chagas em virtudes. A chaga do egoísmo e a chaga do orgulho. Questão 785. O orgulho e o egoísmo. Meditemos, porque os tempos são chegados e a nossa evolução, nosso progresso, ele precisa ser consistente, ou seja, eu preciso partir desta reencarnação melhor do que quando eu cheguei. Você também. Senão não vai ter valido de nada. Nós precisamos partir, sair deste corpo físico, dessa experiência reencarnatória, moralmente mais refinados, mais bem acabados, mais polidos, menos que seja, menos orgulhosos e egoístas do que quando a gente aportou aqui na reencarnação. Cuidemos. O maior obstáculo ao progresso moral do homem é o orgulho e o egoísmo. Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.